Nós vamos conversar agora com Flávio Lettieri. Ele é mentor de líderes, palestrante e autor do livro Ansiedade, que há décadas estuda os impactos da pressão contínua sobre a saúde mental e o funcionamento do cérebro. Ô Flávio, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. O prazer é meu. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho de conhecimento. Muito importante, inclusive. Quando nós vemos uma convulsão em um reality show, muita gente, né, trata como algo pontual, tá? Do ponto de vista da saúde mental, no entanto, e neurológica, o que esse tipo de episódio realmente nos alerta? Então, acho muito interessante sua pergunta, porque isso que acontece não é normal. O que está acontecendo não é normal. E a sociedade tem cada vez mais normalizado esse tipo de problema. É. Então, é um episódio, a pessoa passou mal, tudo passa. Não, É. não é bem assim. Nós não nascemos para isso. Nascemos para ser saudáveis, para vivermos bem, e não para colapsar no meio de um evento, no meio do trabalho, qualquer que seja a situação. Entendo. A privação de sono, a desidratação e estresse extremo podem, de fato, desencadear colapsos neurológicos, mesmo em pessoas jovens e saudáveis? Como esse processo acontece no cérebro? Especificamente no caso do Big Brother, foi uma série de fatores. A Hum, questão da privação do sono, a questão da privação da água, mas eu acho que o fator mais relevante é o estresse emocional a que a pessoa estava submetida. Havia muita coisa em jogo ali, muita pressão emocional, a expectativa de ganhar uma prova, a expectativa de vencer um reality show. Então, tudo isso somado potencializou o que aconteceu com o ator Henrique Castelli. tá. O que chamamos hoje de cultura da exaustão, trabalhar no limite, competir o tempo todo, não descansar, essa cobrança constante, né, nesse mundo corrido e cada dia mais corrido que nós temos, quais os riscos reais esse processo traz para o sistema nervoso? O risco ele é diário, porque nós estamos o tempo todo submetidos a essa pressão da concorrência. O que acontece, e cada vez mais com a nossa cultura ocidental, Marcelo, é que É. a gente está vivendo um modelo de mundo onde eu olho para o outro como se o outro fosse sempre um competidor comigo. É como se eu tivesse que estar o tempo todo lutando contra o mundo para poder ter o meu espaço, sobreviver. E Uhum. aqui eu quero falar sobre algo muito interessante, Por favor. trazendo um contraponto de uma cultura, que é a Hum. cultura Ubuntu, uma cultura africana. Nessa cultura acontece algo muito interessante. Então, por exemplo, você me recebeu aqui, você falou bom dia e eu retribuí com um bom dia. Sim. Lá eles não falam bom dia, boa tarde, boa noite. Quando as pessoas se encontram, eles usam uma expressão que é o savo bona. Então, se você me diz savo bona, você está me dizendo assim: olha, Flávio, eu te vejo. Mas Ah, é um ver que vai muito além do enxergar, é um ver de sim. perceber, de sentir, de reconhecer. E nesse Interessante. momento, eu te respondo com uma expressão que é o chiconá. E o chiconá é como se eu dissesse para você, então, eu existo. Ou seja, eu só existo a partir da relação com o outro. Muito Então, legal. nessa cultura, o outro é o meu complemento, o outro é o meu apoio. Só que aqui a gente vive exatamente o contrário. O outro é o meu opositor, É. o outro é o meu inimigo, é o meu concorrente, e eu preciso vencer o tempo todo, para me provar o tempo todo. E isso nos leva a um estado de exaustão constante. Uhum. E a gente está vivendo isso e, o pior, como eu disse antes, normalizando isso como É. se fosse algo comum viver dessa forma. E cada dia mais normalizando, né? Cada dia mais e mais, porque exatamente isso que você falou. E muito interessante esse processo da cultura Ubuntu. Muito interessante. Eu gostaria de aproveitar e te perguntar o seguinte: existe um limite claro entre esta alta performance e autossabotagem, né? Física e mental, por exemplo, como líderes e profissionais podem identificar quando esse limite está sendo ultrapassado, totalmente ultrapassado, limitando, passou do limite? Ótima pergunta. O mais interessante é que o corpo ele começa a dar sinais, Ah, a mente começa a dar sinais, o corpo e a mente nos mostram, mas a gente está tão imerso no problema que a gente não quer enxergar. Tem uma historinha muito bonitinha que tem o por sapo favor.
e os peixinhos passando. E aí o sapo de fora da água pergunta para o peixe assim: como é que está a água? E o peixe fala: água? Mas o que que é água? Você está tão inserido no contexto que você não percebe o que você está vivendo, o que que é o seu entorno. Sim. Então, isso é o que a gente está passando o tempo todo, né? E, na verdade, o risco ele é constante, porque a gente não percebe. Agora, ninguém tem um colapso da noite para o dia. Tá. Ninguém tem um colapso a partir do nada. As coisas vão se somando, se potencializando, e a gente vai deixando acontecer até que uma hora o corpo vai explodir, vai pedir arrego. Mas isso dá sinais, não? Eu queria que você falasse, por exemplo, que sinais a gente ignora, ou costuma ignorar, que vão acarretar a esse colapso. Ok. Eu vou te responder isso de uma forma um pouquinho diferente, Marcelo, Ah, porque para os nossos ouvintes vai ficar muito fácil começar a perceber o que acontece. Porque a gente poderia falar de sinais físicos, sinais isso. mentais, mas tem um sinal que ele é inequívoco. Quando a nossa mente está o tempo todo no futuro e não no presente, é sinal que alguma coisa está errada. Porque Olha. da onde vem a ansiedade, da onde vem o estresse? Da nossa necessidade interna de controlar o futuro. Um futuro que eu não controlo. Quem de nós consegue controlar o futuro? O máximo que eu posso fazer é o planejamento, mas Sim. o controle eu não tenho. Então a Não. nossa mente fica o tempo todo no futuro. E se isso acontecer? E se essa situação ocorrer, o que, que eu faço? E isso me coloca lá. E quem está lá não vive o único lugar que é possível viver, que é o estado de presença, que é o aqui e o agora. Aqui a Muito. gente tem que estar. Quando eu estou aqui, eu não estou estressado. Quando eu estou aqui, eu não estou ansioso. Mas esse é o grande desafio, porque nesse ambiente de competição que a gente vive, é como se a gente precisasse o tempo todo controlar o que vem depois. De fato. De fato. Para a gente encerrar, Flávio, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos ouvindo agora e vive sob pressão constante, acreditando que dar conta de tudo é sinônimo de sucesso, por exemplo. Pois ótima pergunta também. Eu acho que nós somos condicionados pela nossa criação, pelo modelo social, a essa questão de eu preciso me provar o tempo todo, eu preciso me mostrar forte o tempo todo, eu preciso me mostrar invulnerável o tempo todo. E a nossa saúde mental, ela reside exatamente na minha capacidade de lidar com a minha com a minha vulnerabilidade. Ou Vulnerabilidade. seja, eu não vou ganhar todas, eu não vou acertar todas, eu vou falhar e tá tudo bem de fazer isso. Porque eu não sou um super-humano, eu sou um ser humano e o ser humano ele é falível, ele vai passar por tudo isso. Vai, Agora, o grande ponto é a gente não pode, não deve negligenciar a nossa saúde mental, com certeza. porque nenhum esforço, nenhum trabalho exagerado vai compensar o momento em que a gente colapsa. Na hora que você vai parar num hospital, vai deixar a sua família num estado de alerta, de tensão, porque você colapsou. Então, esse cuidado ele é essencial. E não é à toa que a partir desse ano agora, e felizmente, as empresas elas passam a ser obrigadas a monitorar e a cuidar da saúde mental dos funcionários. Isso é É a nova importante. NR1, eu não sei o quanto você já está É, habituado com esse termo, já, já, mas já. isso, que bom, porque isso é uma necessidade que existe hoje, porque a saúde mental está gritando, está pedindo passagem. Então Exatamente. agora isso é lei. Que bom. Ótimo. Muito bom. Ô, Flávio, você quer deixar o seu Instagram aí para quem quiser te seguir, acompanhar algumas dicas que você passa, por favor? Opa, com prazer. O meu Instagram é @letieriflavio, Letieri com dois T's. O meu canal do YouTube também tem bastante conteúdo, é o Flávio Letieri, com dois Sim. T's. E se eu puder fazer um rápido merchan, eu queria deixar a dica do meu livro. Pois é, e também queria Então, te perguntar isso, como acessar o seu livro. sim, não, é muito fácil. Procurando na Amazon, Amazon. Ansiedade. Na Ansiedade. Amazon é o melhor caminho para encontrar. Ansiedade, aprenda a conviver com ela e equilibrar bem-estar e produtividade. Até porque bem-estar e produtividade não são antagônicos, eles são conectados. Quanto Ótimo. melhor eu estou, mais produtivo eu posso ser. Muito obrigado, Flávio. Um forte abraço Eu para que você. agradeço, uma Bom honra. dia. Tchau. Grande abraço, um ótimo ano para você, Marcelo. Igualmente, para nós todos.